Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, né? Tem um estado um pouco ausente, mas estamos chegando aqui aos pouquinhos, tá certo, pessoal? E eu quero falar justamente de um assunto muito interessante, que é sobre a provisão de Deus, né? A provisão de Deus na nossa vida. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja muito bem-vindo, claro, ao meu canal. Quero enviar a paz para todo o povo de Deus e quero dizer que Deus é o Deus que provê, viu? É isso mesmo. É um Deus que surpreende, é um Deus que provê, é o Deus que abre portas, é o Deus que faz milagres, é o Deus que, como Ele próprio diz na sua palavra, que fará muito mais além daquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Então acredite que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser coisa grande, a provisão de Deus vai ser extraordinária na sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo na sua vida, eu já tive essa experiência, que tudo é no limite. As coisas não falta, mas também é tudo no miudinho, no miúdo. As coisas tudo pequenas, coisas que não, enfim, sabe? É tipo assim, é aquele maná. Quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, eles passaram 40 anos peregrinando pelo deserto e todo dia caiu o maná do céu, né? Muitas vezes Deus nos prova e a gente passa por essa fase, né? Que é uma fase um pouco complicada, complexa, difícil, né? A gente passa por uma situação justamente de limitações na nossa vida, não é? E muitas vezes Deus não deixa faltar, mas também não deixa sobrar. É tipo assim, quando o povo colhia além daquilo que Deus havia determinado, né? O maná, a semente ela apodrecia, né? Ou seja, Deus estava dizendo ali, não, o limite é esse aqui, vocês têm que estar nesse limite aqui, vocês não podem passar, nem pode comer mais, nem pode comer menos, tem que ser no limite, né? Para não engordar, sabe, pessoal? Então é sobre esse assunto que eu quero falar, sobre a provisão de Deus. Muitas pessoas, quando estão nessa fase, muitas vezes elas ficam tristes, muitas vezes elas não conseguem entender aonde Deus quer levar elas, aonde Deus quer projetar a vida delas, né? Elas ficam limitadas muitas vezes com aquela situação, né? E elas não têm uma mentalidade de superação em relação àquilo que elas estão vivendo. Não é muito difícil eu falar hoje aqui, eu mordi minha língua, pessoal, está com 5 dias, nem consegui falar direito hoje, mais ou menos ok. E é justamente sobre isso que eu quero falar, tá bom? Vamos aqui para um texto. Antes disso, pessoal, eu queria pedir para vocês, não vou incomodar vocês, ok? Eu queria pedir para vocês assinar o canal, e também ativar as notificações, tá certo? Estou sempre por aqui, trazendo uma palavra para o povo de Deus. Vamos aqui para a palavra. 1 Reis, capítulo 17, o versículo 4, diz o seguinte: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Versículo 6: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aqui a gente vê, pessoal, justamente essa questão de provisão na vida de Elias. Elias, naquela época, ele estava vivendo um tempo de escassez, um tempo de escassez muito grande em Israel, uma seca. Ele mesmo profetizou que haveria uma seca de 3 anos e meio. E ele estava dentro desse cenário, né? De seca, enfim. E houve uma situação terrível, muita gente morreu de fome e sede, os gados morreram também. E foi algo terrível na nação de Israel, não é? O que acontece foi que Deus, ele proveu algo que foi sobrenatural na vida de Elias. Deus mandou que ele ficasse ali perto de um ribeiro de água, não é? E ali ele conseguia beber água, não é? E Deus mandou que
que na linguagem aqui do Brasil, corvo é o urubu, né? É uma ave de rapina. Elas se alimentam de restos de carnes putrefadas, de carne podre, né? De animais, coisas assim desse tipo, que morrem. E Deus ordenou a essa ave, não é, de rapina, que trouxesse pão e trouxesse carne para Elias. Observe só como é que Deus age, né? Ou seja, o suprimento de Deus na vida de Elias. Porque se Elias não tivesse aquele tipo de suprimento, ele morreria de fome, morreria como um profeta. Ficaria também na história de todo jeito. Mas Deus achou por bem de se utilizar de uma ave de rapina, não é, para justamente trazer alimentação para Elias, para que ele não morresse de fome e também não morresse de sede. Aqui a gente vê o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o suprimento de Deus. Tem pessoas que quando elas estão passando por uma situação de escassez na sua vida, o coração dela fica endurecido. Ela fica endurecida e se revolta. Muitos se revoltam, e ficam com o coração endurecido, questionando, mas por que eu estou passando isso? Mas Deus não é tão grande, Deus não é tão bom, Deus não é o dono disso, o dono daquilo, outra, aquela coisa toda. Sim, mas Deus lhe escolheu para você passar por essa fase por um tempo, entende? Chegou o tempo que o ribeiro secou, né? E agora? Ele tinha que sair daquele ambiente, ele tinha que sair daquele território, ele tinha que sair daquela situação. E Deus lhe deu uma direção, né? Para que ele fosse à casa de uma mulher viúva, sabe? Porque ali tinha suprimento para sua sobrevivência. Quando o ribeiro seca, ou seja, a provisão naquele ambiente acabou, sabe? Mas só que Deus não ia deixar ele, né? Não ia deixar ele sem provisão, porque Deus é o Deus que provê. Vocês lembram que Isaac perguntou a Abraão: meu pai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, o fogo, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu para Isaac e disse: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Entende? Então Deus é o Deus que provê, é o Deus que faz surgir do nada. Deus, ele, quando tem um plano na vida daquela pessoa, aquela pessoa passa até por os moídos, mas a vitória é certa. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida, a vitória é certa sobre a sua vida. Fique certo disso. Talvez você esteja passando por essa fase, né? Uma fase complicada, uma fase difícil na sua vida. Talvez esteja faltando muita coisa na sua vida, né? Mas eu quero dizer para você, olhe, preste atenção. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, e acredite no que eu estou falando. Tudo é fase na vida do ser humano. Tem certas coisas que Deus permite que é para você reagir, para você agir, para você sair daquela zona de conforto, talvez, para que você seja inteirado, para que você seja alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes, Deus vai nos empurrando, entende? Ou seja, muitas vezes é necessário Deus nos expulsar daquele território, daquela cidade, daquele país, daquela empresa, sabe? Daquele ambiente. Muitas vezes Deus nos expulsa, porque é necessário para que o projeto e o propósito dele se cumpra na nossa vida. E muitas pessoas, muitas vezes, elas são desafiadas. No entanto, elas não conseguem entender a dimensão. Foi o que Deus disse para Abraão: olha, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão pegou e trouxe seu sobrinho Ló, trouxe fulano, cicrano, beltrano, mas Deus disse assim: olha, sai do meio dos teus, porque eu vou te fazer de ti grande, vou fazer nações de ti. Entende? Então muitas vezes a gente não consegue perceber a dimensão do plano de Deus na nossa vida, por isso que as pessoas abandonam a fé, desistem, ficam de cara feia com Deus, ficam mimimi com Deus, porque não conseguem entender. Porque muitas vezes Deus nos chama para um projeto e aquele projeto às vezes dói, às vezes é como um calo no sapato, está ali lhe incomodando, sabe?
Mas aquilo ali tudo está se gerando algo da parte de Deus na sua vida para que você cresça, para que você se desenvolva, para que nasça, né, outro ser, espiritualmente falando, dentro de você, para aceitar os desafios e viver, claro, o plano completo de Deus, as promessas de Deus na sua vida. Então Deus disse para Elias: olha, sai daí, rapaz, e vai agora para tal lugar. E ele saiu e foi. Quando chegou ali na casa da viúva, ele disse: olha, eu estou com fome, estou com sede, faz um bolo para mim. Ela disse: olha, é o seguinte, eu só tenho um pouquinho de farinha e umas gotinhas de azeite, eu vou fazer para comer e morrer, porque acabou tudo, sabe? E muitas vezes o profeta está passando por uma situação, né, de escassez, de limitação, mas Deus não deixa de usar, não, Deus não deixa de usar. Deus usa o profeta mesmo ele passando pelo moído. Aí Elias foi e disse assim: olha, faz um bolo para mim, porque nunca mais faltará o azeite na tua botija e a farinha na tua panela. Aquela mulher fez e se multiplicou tudo na sua vida, não é? E chegou o tempo, né, dele profetizar, declarar e liberar uma palavra sobre aquela nação. Ele declarou que vai chover sobre a terra, entende? E a palavra do homem de Deus, ela tem muito poder. Se nós soubéssemos o poder e a autoridade que há na nossa boca, né? Ou seja, quando a gente fala algo no mundo espiritual se move, acontece. Jesus disse: o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que tu ligares nos céus será ligado na terra. O que significa isso? Significa que Jesus nos deu a autoridade no mundo espiritual para falar. Vocês lembram que Jesus disse assim: olha, se vocês disserem a este monte, sai daqui e vai para lá, ele vai sair, entende o que eu estou querendo dizer? Eu acredito que Jesus não estava se referindo, claro, a um monte físico, né? Porque ali ele estava se referindo a situações que nós enfrentamos na nossa vida, problemas familiares, situações financeiras, problemas na saúde, problemas ministeriais, problemas espirituais, problemas nos relacionamentos com as pessoas, não é? E situações adversas na nossa vida. Tem coisas que se alojam dentro de nós, nos trava e nos bloqueiam de uma forma que você não vai para frente nem vai para trás. Você fica travado, paralisado. Você já passou por isso? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando chega a provisão de Deus, na nossa vida, tudo se transforma, tudo muda. As coisas acontecem da melhor forma possível. E Deus faz além daquilo que eu peço, daquilo que eu estou crendo, coisas assim desse tipo, sabe? Então, eu quero declarar sobre a sua vida: o tempo de deserto passa, a doença passa, o desemprego passa, a crise familiar passa, os problemas espirituais passam, tudo passa nessa vida, sabe? E nós que servimos a Deus, nós estamos dentro de um propósito, dentro de um projeto de Deus, entende? Vocês lembram que quando o profeta Jeremias, ele desceu à casa do oleiro, né? Depois de muito tempo, foi que Deus falou com o profeta. Deus não falou de imediato com ele, não. Ele ficou ali olhando e tal, aquela coisa toda, o oleiro ali com barro e tal, aquela coisa toda, e ele não estava entendendo ali o mistério. Depois que o oleiro fez o barro, entende? E aí o vaso caiu e se quebrou. E o profeta só olhando assim, não estou entendendo. Aí o oleiro pegou o barro de novo, amassou e tal, aquela coisa toda. E aí Deus falou com o profeta e disse: assim como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Entende? Então nós somos o barro. Muitas vezes ele está formando um vaso. Aquele vaso ele se quebra, entende? Mas aí ele pega novamente aquele vaso e vai trabalhando aquele vaso para que ele seja
uma peça de valor, de destaque. Entende? Significa, quando Deus disse assim, como o vaso nas mãos do oleiro. Estou falando assim hoje, pessoal, porque eu mudei minha língua, viu? Como um vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Deus estava falando ali do poder absoluto. Ou seja, o poder de Deus, ele é absoluto sobre a vida de cada um de nós. Sabe? Então, a provisão de Deus tem um tempo, modo, propósito. Deus faz como quer. Ele age como quer na nossa vida. Se Ele quer usar um urubu para trazer carne para você, quem é você para dizer que não quer? Não é? Se Ele quer usar o urubu para trazer pão para você, quem é você para rejeitar? Muitas vezes as pessoas determinam, né, a forma que Deus tem que fazer. Deus tem que fazer assim na minha vida. Muitas vezes Deus não faz do jeito que você quer, Deus faz do jeito que Ele quer, porque Deus é absoluto. Entendeu agora? É tipo uma enchente que houve, aí o que acontece? E um irmão que estava se afogando, a água estava aqui. Aí Deus mandou o bombeiro, ele não quis. Não, Deus vai mandar um anjo. Aí Deus mandou 2 nadadores, também não quis. Mandou uma pessoa no barquinho, ele não quis, morreu. O irmão morreu afogado. E quando chegou no céu, ele foi reclamar, disse, mas Deus, eu orei tanto e o Senhor não mandou o livramento. Aí Deus disse assim, olha, eu mandei o bombeiro, eu mandei 2 pessoas nadando e mandei um velhinho num barco. Só que você, pela sua ignorância, não conseguiu entender o meu agir. E trazendo para a nossa vida prática, pessoal, muitas vezes acontece isso mesmo. As pessoas não conseguem enxergar Deus agindo na vida delas, sabe? Sempre tem os achismos, sempre tem aquela situação que as pessoas dizem, então Deus tem que fazer desse jeito. Se Deus não fizer desse jeito, não é Deus que está fazendo. E muitas vezes Deus não está fazendo do seu jeito, Deus está fazendo do jeito dele, só que você não está conseguindo entender. Você não está conectada, você não está conectado, então você não consegue se encaixar, para entrar na cachola, no juízo, no entendimento da pessoa, porque a pessoa não está no mesmo nível, ela não está alinhada, entendeu agora? Está fora do alinhamento, então o que acontece? Não consegue enxergar a vontade de Deus. Tá certo, pessoal? Vamos orar para que nós possamos ter a provisão de Deus na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua provisão, o Teu milagre, pedimos a Tua ajuda, a Tua bondade, grandeza e misericórdia, e todas e quaisquer necessidades que nós temos, o Senhor possa preencher, possa agir, abrir portas, trazer a bênção e a vitória, em nome de Jesus, e graças a Deus. Tá bom, pessoal? Não esqueça de assinar o canal. Cadê o... É ali? Não, não é aqui não. Me enrolei todinho aqui, alguém... Acho que é por ali. Não, é aqui? É ali, ó. Não esqueça de assinar o canal. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.